Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana nós estamos conversando sobre o livro chamado Partículas Elementares, do Michel Houellebecq. Não sei como que se pronuncia o nome desse francês, que é um dos autores contemporâneos mais badalados e mais comentados. Os livros dele vendem muito porque ele é um autor bem polêmico. Ele não tem medo de colocar o dedo na ferida e de apertar até descobrir quais os limites que ele pode explorar assim, a realidade francesa e, consequentemente, a realidade ocidental, sem deixar as pessoas completamente paralisadas. O livro mais famoso dele não é o Partículas Elementares. Na verdade, as pessoas falam muito sobre o Submissão. E o livro Submissão é um livro que ficou muito famoso porque a data de estreia dele foi uma data bem macabra, assim. Ele estreou no dia daquele ataque que aconteceu ao jornal do Charlie Hebdo, que foi um dos primeiros ataques terroristas que começaram a acontecer na França e que agora acontece com uma frequência, assim, bem preocupante. E o Submissão trata exatamente desse tema, do tema da islamização da França. Ele faz uma projeção para um futuro próximo e diz que em 2022, a partir de uma coalizão entre um partido de esquerda e um partido islâmico, um presidente islâmico seria eleito e a partir daí ele começaria a implementar leis relacionadas à Sharia dentro da França e, mais grave do que isso, os franceses aceitariam aquilo de uma forma passiva e sem oferecer nenhum tipo de resistência. Eu não li o Submissão, é isso que dizem as resenhas, mas sinceramente, depois de ler Partículas Elementares, eu quero ler absolutamente tudo o que esse homem escreve, porque a escrita dele é muito legal, a narrativa dele é muito legal, a forma com que ele desenvolve os personagens é fantástica e, mais do que isso, as discussões que existem dentro desse livro aqui são discussões importantíssimas. Então é por isso que eu quero te convencer a ler Partículas Elementares especificamente e provavelmente eu vou tentar te convencer a ler os outros livros do Houellebecq à medida que eu for trazendo aqui para o canal. Então vocês já estão acostumados a pegar aí o seu café, o seu vinho, o seu uísque. Hoje é sexta-feira, então eu tô tomando só uma água, que vocês sabem, né? Não tá fácil para ninguém. E bora lá. Então, eu quero começar contando a história do livro mesmo, sem muitos spoilers, assim, para não atrapalhar a experiência de leitura de vocês, mas eu quero começar a falar sobre o desenvolvimento dos personagens e a forma de narrativa que existe em Partículas Elementares. Bom, o livro é narrado por um narrador impessoal, a gente não sabe quem é até chegar no epílogo, de uma forma muito parecida com um documentário de vida animal. Então, sabe aqueles documentários da Discovery Channel que tem uma dublagem meio esquisita, onde os animaizinhos estão fazendo as coisas que eles estão fazendo ali e tem um narrador dizendo: então, o leão está tentando cortejar a fêmea porque os instintos dele, que advêm de tais e tais lugares, o levam a fazer isso. Então, o livro é narrado mais ou menos assim. À medida que os personagens se desenvolvem e à medida que os personagens fazem as coisas que eles fazem, o narrador explica o contexto histórico que leva aquelas pessoas a fazerem aquilo, explica um pouco a evolução da sociedade francesa para chegar até aquele ponto e dar alguns insights de biologia, às vezes alguns insights de química bem técnicos assim, que explicam aquele determinado tipo de comportamento. Um dos personagens principais, que é o Bruno, ele sofre bullying no colégio onde ele é internado, ele estuda em um internato. E ao mesmo tempo que ele está sofrendo aquele bullying, o narrador dá exemplos de como aquilo é um comportamento típico animal, é um comportamento típico do ser humano que sempre vai tentar subjugar o outro à força, sempre que existe determinada tirania, que é as tiranias que acontecem dentro das escolas. Vou ler só um trechinho para dar um gostinho assim do tipo de narrativa que tem aqui. Quando o Bruno é levado à diretoria e o coordenador percebe o que acontece com ele. Depois que Bruno saiu, ele preparou um café e folheou as fichas dos alunos de sexta série. Suspeitava de Pelé e de Brosser, mas não tinha nenhuma prova. Se conseguisse encurralá-los, estava decidido até mesmo a expulsá-los. Bastavam alguns elementos violentos e cruéis para arrastar os outros à ferocidade. Os garotos, na maioria, aí veja bem, já parece um narrador assim do lado de fora descrevendo aquele comportamento. Sobretudo quando reunidos em bandos, aspiram a infligir aos seres mais fracos humilhações e torturas. No começo da adolescência, em particular, a selvageria atinge proporções inusitadas.
não alimentava nenhuma ilusão sobre o comportamento do ser humano fora do controle da lei. Desde sua chegada ao internato de Meaux, conseguira ser temido. Sem a última muralha da legalidade que representava, sabia que as sevícias infligidas a garotos como Bruno não teriam nenhum limite. E exemplos como esse, sim, se repetem ao longo do livro. Esse tipo de descrição um pouco imparcial, usando aspectos da biologia e de comportamento animal para descrever o que acontece com esses personagens. Então, o Bruno é um dos personagens principais e ele é irmão, por parte de mãe somente, do Michel. Bom, agora que eu percebi a coincidência óbvia do nome do segundo personagem ser Michel e o nome do autor ser Michel, porque esse livro acaba sendo quase autobiográfico, porque, de fato, a mãe do Michel Houellebecq parece que se comporta mais ou menos como a mãe desses dois personagens aqui. Tanto é que depois da publicação de Partículas Elementares, só fazendo um adendo aqui, um grande parêntese, a mãe publicou a sua própria autobiografia dizendo que ela não era aquela pessoa descrita pelo Michel Houellebecq, mas, pelo que eu andei lendo assim, da autobiografia, ela não conseguiu fazer uma autodefesa muito boa, não. Me parece que realmente a mãe dele é parecida com essa personagem aqui. Mas voltando à história do livro, então eles são irmãos por parte dessa mãe, e essa mãe é uma pessoa criada dentro de um contexto de uma família tradicional típica. Então ela tem um pai e uma mãe que ascendem economicamente ali dentro de um contexto específico da França, e ela tem o pai e a mãe bonitinho, certo? Só que, à medida que ela já cresce inserida dentro do contexto cultural chamado de revolução sexual. Ou seja, ela absorve muito bem todos aqueles valores que são, de forma muito eficaz, exportados pelos Estados Unidos ali na década de 60, 70, enfim, que acontecem até hoje. Então, ela absorve esses valores e ela acaba se comportando efetivamente da forma típica que essas mulheres que crescem dentro desse contexto de revolução sexual se comportam. O narrador descreve assim: cedo, a filha de Martin e de Geneviève Secaldi manifestou aptidões intelectuais fora do comum. Então essas garotas de fato são muito inteligentes, ao menos iguais às do pai, junto com manifestações de um caráter muito independente. De fato, essas garotas são muito independentes. Ela perdeu a virgindade aos 13 anos, o que era excepcional na época e no seu meio, hoje em dia nem é tão mais excepcional assim, né? Antes de consagrar os anos de guerra, mais para calmos na Argélia, aos bailes dos fins de semana, primeiro em Constantina e depois em Argel. Só lembrando que a família mora na Argélia, certo? Tudo isso sem deixar de alinhar, trimestre após trimestre, impressionantes resultados escolares. Foi, portanto, de posse de um bacharelado com louvor e de uma experiência sexual já sólida que se separou em 1945 dos pais para estudar medicina em Paris. A mãe do Michel e do Bruno, já em 1945, vai estudar medicina em Paris. E aí, lá em Paris, ela tem contato com todo tipo de filosofia que está permeando esse meio. Então, ela tem contato com as obras do Jean-Paul Sartre, que nós já discutimos aqui no canal nessa época. E lá, enquanto ela faz medicina em Paris, ela encontra o seu primeiro marido, que é um médico que acaba explorando o filão das cirurgias plásticas muito cedo, então ele acaba ficando muito rico, certo? Porque ele tem esse insight de que as cirurgias plásticas seriam o que mais daria dinheiro ali nos próximos anos, e com esse primeiro marido, com esse médico, eles têm o primeiro filho, que é o Bruno. Mas é claro que o filho, dentro desse contexto dessa família, é praticamente uma pedra no sapato, porque ambos são muito liberais, ambos querem viver a vida, querem aproveitar tudo que o dinheiro pode fornecer, e uma criança, fala sério, uma criança atrapalha bastante, uma criança precisa de horários, a criança precisa ser criada. Então, ela joga esse filho para ser criada com a mãe dela lá na Argélia e nunca mais tem contato com a criança. Ou seja, quem cria o Bruno é a avó, e a avó acaba o criando assim de uma forma bem próxima, mas de uma forma super protetora. Então ele come muito, acaba se tornando um adolescente gordinho e acaba sendo enviado para um internato, e dentro desse internato ele sofre todo tipo de barbaridade, assim, já que ele não tem a sua personalidade muito bem desenvolvida. Mas essa mãe, não suficiente em criar esse filho de forma completamente absurda, ela se separa do primeiro marido
passa a viver da renda, da pensão desse primeiro marido, que, de novo, se tornou um cara muito rico, e ela acaba encontrando um cinegrafista amador, mas que tem muito potencial. Ela vê muito potencial nesse cara e ela está muito impressionada com o mundo da fama e com o mundo de Hollywood, com esse mundo trazido pelo cinema. Esse cinegrafista, ele é um cara um pouco diferente. Ele, apesar de ter todo o potencial de se tornar um grande diretor, ele recusa vários trabalhos para poder viver a sua arte independente. E com esse cinegrafista, ela tem o segundo filho, que é o Michael. Por que eu estou descrevendo muito precisamente a forma com que essas duas crianças nascem e a forma de desintegração familiar que essas crianças nascem? É porque é claro que isso tem um impacto, assim, na vida dessas duas pessoas, e é claro que tem um impacto na forma com que essas pessoas vão terminar as suas respectivas vidas. E o Michael, ele tem muito da personalidade do pai. Ele também é um menino muito retraído, ele também é um menino que não consegue formar vínculos sociais com as outras pessoas, ele tem muita dificuldade de entender esses contextos sociais, a forma com que as pessoas realmente se relacionam. E num belo dia de sol, depois que o pai do Michael retorna de uma viagem que ele está cobrindo alguma coisa importante, ele encontra o filho dele dentro da mansão da mãe dele, cercado de pessoas nuas, jogadas. Aconteceu uma festa, assim, no dia anterior. Então, essas pessoas estão em contextos, assim, ridículos, horríveis, né? Tem camisinha jogada para um lado, droga arrastada para o outro. A mãe do menino está dormindo com 800 pessoas dentro do quarto, enquanto o menino está engatinhando naquela lama, naquela bagunça. O menino está com fome. Ou seja, a mãe não tinha capacidade básica de cuidar de um bebê, certo? Então, o pai pega essa criança, desesperado, e leva essa criança para ser criada com a sua mãe em uma região ali nos arredores de Paris. De novo, o segundo filho, a mulher é incapaz de criar esse filho e ele é criado também com a avó de forma separada. Eles não sabem das existências, eles não sabem que eles têm irmãos até serem bem mais velhos. Esse é o nível, assim, de alienação dessa mulher. E o pai do Michael acaba morrendo, eventualmente, ali cobrindo a guerra do Tibete, certo? Então, de novo, são crianças que crescem com as suas respectivas avós de forma completamente isolada e sem nenhum tipo de referência moral, sem nenhum tipo de referência de autoridade, sem nenhum tipo de forma de desenvolver as suas personalidades que não fossem através da cultura popular. E a cultura popular está se alterando de forma muito rápida, como o narrador deixa muito claro. Então, para a gente entender o contexto histórico que essa civilização francesa está passando, e entender o contexto cultural e a velocidade das mudanças, esse livro é simplesmente sensacional. Enquanto ele está descrevendo o contexto que essas crianças estão crescendo, ele também está descrevendo a importação dessa cultura americana, o início da chamada Nova Era, enfim, toda essa bagunça. Olha só como que o narrador descreve a evolução cultural da França. Olha, ao mesmo tempo, o consumo libidinal de massa originário dos Estados Unidos, canções de Elvis Presley, filmes de Marilyn Monroe, espalhava-se na Europa Ocidental. Paralelamente aos refrigerantes e às máquinas de lavar, acompanhamento material da felicidade do casal, disseminavam-se o transitor e o pick-up, que impulsionariam o modelo comportamental do flirt adolescente. O conflito ideológico, latente durante os anos 60, explodiu no começo dos anos 70 com as revistas para adolescentes Mademoiselle, Age Tendre e Vingt Ans, cristalizando-se na questão na época central, até onde se pode ir antes do casamento. Nesses mesmos anos, a opção hedonista libidinal de origem norte-americana recebeu um apoio poderoso de parte dos órgãos de imprensa de inspiração libertária. O primeiro número da Axwell apareceu em outubro de 1970, o de Charlie Hebdo em novembro. De novo, a revista aqui, Charlie Hebdo. Se estavam, em princípio, situados numa perspectiva política de contestação do capitalismo, esses periódicos concordavam com a indústria do entretenimento no essencial, a destruição dos valores morais judaico-cristãos, a apologia da juventude e da liberdade individual. E aqui, em sequência, ele continua descrevendo aqui em outro capítulo, olha... De maneira mais geral, o movimento favorável à liberação dos costumes obteve, em 1974, importantes vitórias.
Em 20 de março, abriu em Paris o primeiro clube Vita Top, que desempenharia um papel de pioneiro no campo da forma física e do culto do corpo. Em 5 de julho, foi adotada a lei sobre a maioridade cívica aos 18 anos de idade. Em 11 de julho, a do divórcio por consentimento mútuo, e o adultério desapareceu do Código Penal. Enfim, em 28 de novembro, a Lei Véu, autorizando o aborto, foi aprovada graças ao apoio da esquerda, ao fim de um violento debate, qualificado de histórico pela maioria dos comentaristas. Olha a evolução histórica que o autor faz aqui pra gente, esse resgate desse contexto histórico importantíssimo, porque eu gostaria que houvesse algo parecido feito aqui no Brasil. Salvo engano, o adultério desapareceu do Código Penal em 2005 e foi por uma interpretação jurisprudencial. Preciso conferir. Com efeito, a antropologia cristã, durante muito tempo majoritária nos países ocidentais, dava importância limitada a toda a vida humana, da concepção à morte, importância ligada ao fato de que os cristãos acreditavam na existência dentro do corpo humano de uma alma por princípio imortal e destinada a ser posteriormente unida a Deus. Sob o impulso dos avanços da biologia, desenvolveu-se pouco a pouco, nos séculos XIX e XX, uma antropologia materialista, radicalmente diferente em seus pressupostos e muito mais modesta nas suas recomendações éticas. E só para finalizar aqui, a última reflexão, dentre as várias reflexões que existem aqui, sobre a evolução desse pensamento que está afetando os personagens nesse livro. Olha, em 14 de dezembro de 1967, ou seja, anteriormente ali a 74, que nós estávamos conversando, a Assembleia Nacional adotou em primeira leitura a Lei Neuwirth sobre a legalização da contracepção. Embora ainda não reembolsada pela Previdência Social, a pílula passou desde então a ser vendida livremente nas farmácias. A partir desse momento, amplas camadas da população tiveram acesso à liberação sexual, antes reservada aos estamentos superiores, profissões liberais e artistas, assim como alguns proprietários de pequenas e médias empresas, ou seja, a popularização aqui do anticoncepcional. É provocante constatar que a liberação sexual foi apresentada por vezes sob a forma de sonho comunitário, enquanto se tratava, na realidade, de um novo patamar da ascensão histórica do individualismo. Como indica a bela palavra casamento, o casal e a família representavam a última ilha de comunismo primitivo no coração da sociedade liberal. A liberação sexual provocou a destruição dessas comunidades intermediárias, as últimas a separarem o indivíduo do mercado. Tal processo de destruição continua atualmente. Bom, o que acontece com esses dois personagens, que é importante a gente perceber? O Bruno, ele se torna um típico materialista, um típico hedonista, um cara simplesmente viciado em sexo. Ele vive, tudo que ele faz é em função de conseguir dormir com alguém, de conseguir se relacionar com alguém de forma única e exclusivamente carnal. E é absurdo. As posições políticas dele se desenvolvem porque essa posição política é o que vai dar a ele um maior acesso a jovens, adolescentes que são facilmente manipuladas. Ele se torna professor porque o professor tem aquela posição de autoridade que vai atrair para ele mulher, enfim. Ele literalmente faz tudo na vida dele em função de conseguir satisfazer os seus prazeres carnais. E é claro que ele começa a ficar viciado nisso, ele procura todas as formas possíveis de libertação sexual, enfim, ele vai em diversos acampamentos, isso desde muito novinho, certo? Ele sofre alguns traumas, assim, por causa desse internato, então ele acaba, entre aspas, né, curando esses traumas através desse meio materialista, hedonista, completamente absurdo. E, assim, deixa eu só reforçar, gente, esse aqui não é um livro para menores de 18 lerem, porque é um livro nojento. O Houellebecq descreve em pormenores as coisas que o Bruno faz e as coisas que o Bruno pensa. Ele é uma pessoa muito nojenta. Então ele descreve, assim, em pormenores tudo que ele se engaja, todo esse lixo sexual que ele se engaja, toda essa sobra sexual que o Bruno se envolve, que o Bruno se permeia. Então, por isso que é um livro bem forte, certo? Porque as descrições são muito detalhadas. Isso aqui é algo muito parecido
em níveis diferentes com o que a gente encontra no retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então, lá no retrato de Dorian Gray, o Dorian Gray, que é o personagem principal, ele, pelo fato dele conseguir, através de um pacto que ele fez com o diabo, se distanciar das consequências dos seus próprios atos, ou seja, ele consegue fazer toda sorte de coisa e não sofrer as consequências, porque quem sofre as consequências é o quadro pintado com a sua própria imagem. Então ele também se engaja em todos os tipos de prazeres sexuais possíveis, só que lá no retrato de Dorian Gray, como é um livro escrito no século XIX, o Oscar Wilde não descreve em pormenores as coisas que acontecem assim naquelas orgias que meio que dá a entender que o Dorian Gray participa. Já que não, o Houellebecq não poupa palavras, então só dando esse aviso aqui para pessoas sensíveis, vão encontrar coisas bem degradantes dentro desse livro. Já o Michael, ele vai para o extremo oposto do materialismo. Ele cai muito de mão beijada dentro do existencialismo, da filosofia do existencialismo e da filosofia do absurdo. E por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque o escritor, né, o narrador, deixa claro que, de fato, isso aqui é uma das coisas que acontece. Ele menciona com todas as palavras aqui que ele teve contato realmente com essa filosofia do absurdo, ainda que ele não ligue para isso, certo? Porque se você já viu a resenha que a gente fez aqui do livro O Estrangeiro, do Albert Camus, você sabe que as pessoas que abraçam o absurdo nesse nível existencialista, elas não ligam para isso, porque elas vivem as suas respectivas vidas sem entender toda essa sorte de convenções sociais que as outras pessoas se engajam. Então elas acordam porque elas têm que acordar, elas trabalham porque elas têm que trabalhar, sem necessariamente sentir nenhum tipo de prazer com isso. E para você entender o personagem do Michel, você precisa entender o personagem do Estrangeiro, do Meursault. Na verdade, você não precisa, né? Seria interessante você entender, porque existem paralelos muito parecidos entre esses dois personagens. E veja bem, por que esse livro é fantástico? Porque ele descreve quais são as consequências possíveis para as pessoas que abraçam essa, que realmente, né, que de fato e verdadeiramente abraçam essa filosofia materialista, que não acredita que exista padrões e valores morais acima do indivíduo. Se as pessoas não acreditam que existem esses padrões de fato que estão acima do indivíduo, se elas vivem realmente como se eles não existissem, só existem esses dois caminhos possíveis. Ou é o caminho tomado pelo Bruno, que é o caminho materialista hedonista, certo? Onde você vai buscar todos os tipos de prazeres carnais possíveis, impossíveis, afinal, se só existe esse plano, se não existe nada além daqui. E mais do que isso, não existindo esse plano, e mesmo dentro desse plano não existe nada que eu possa me mirar para seguir, então eu vou aproveitar tudo que tiver de possível aqui nessa vida da forma que eu julgar conveniente. É mais ou menos isso que a mãe do Bruno faz, apesar de no final da vida ficar tentando encontrar espiritualidade onde não existe, e é, obviamente, isso que o Bruno faz. Só que, infelizmente, o Bruno, ele se casa por conveniência e ele tem um filho. Ou seja, além de estragar a sua própria vida, ele estraga a vida da sua ex-mulher e ele, com certeza, estraga a vida do filho. No final do livro existem algumas descrições assim, do comportamento do filho e a sua completa incapacidade de ser pai, que deixa isso bem claro. Já o Michael, ele vive a sua vida, de fato, como se nada importasse. Então, ele desenvolve um trabalho muito bom, especificamente na área da biologia. Ele atinge coisas muito boas profissionalmente, mas para ele tanto faz, certo? Então ele vive, de fato, completamente alheio à sociedade e completamente alheio à existência de coisas que movem os seres humanos normais, entre aspas. Ele deixa muito claro que ele não consegue entender ele não consegue entender o amor, ele é incapaz de amar. O livro é muito impressionante porque o fato da mãe desses dois caras ter seguido por esse caminho, ela ter escolhido seguir por esse caminho, ela ter abraçado completamente essa filosofia do século XX e XXI, gera consequências
encadeia para todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com esses personagens. Então tem uma personagem aqui muito interessante, que é a Annabelle. A Annabelle, ela cresce na vizinhança do Michael, ela se torna amiga do Michael e ela se apaixona perdidamente por ele. Então o Michael é a grande paixão da vida dela. Mas já sabemos que o Michael é essa pessoa completamente vazia, incapaz de demonstrar amor, incapaz de fingir amor, como o Bruno tentou fingir lá no seu casamento. E ao ser incapaz de amar a Annabelle, ele desgraça a vida dela de forma indireta, certo? A gente estava até conversando sobre esse livro e alguém falou, não, eu não posso atribuir a culpa do desgraçamento da vida da Annabelle ao Michael, porque ela tomou as suas próprias decisões, muito, é claro, influenciada por esse contexto cultural que acaba dominando todas as esferas da vida das pessoas francesas e, consequentemente, ocidentais como um todo. Sim, nós não podemos atribuir a culpa do desgraçamento da vida da Annabelle única e exclusivamente ao Michael. Mas é óbvio que o comportamento do Michael respingou, assim, nas decisões que ela toma. E todas essas pessoas, isso aqui não é nem um spoiler, terminam a vida de forma completamente infeliz. A única pessoa que não é infeliz é o Michael, porque ele não consegue nem ser infeliz. Mas, assim, ainda assim, no final, parece que o rumo que tomou, assim, ele meio que se dá conta do verdadeiro absurdo, e aí ele faz o que a descrição que existe lá no mito de Sísifo acontece. Então, pesquisem aí, tem um vídeo aqui que nós comentamos sobre o livro do Albert Camus, que é o mito de Sísifo, e o Estrangeiro, que, enfim, descrevem de forma perfeita a figura do Michael e a sequência de acontecimentos aqui. E onde que tudo isso levou os personagens e a sociedade que os personagens estão inseridos aqui na década de 70? Olha só, um deslocamento sutil e definitivo produziu-se na sociedade ocidental entre 74 e 75, pensou Bruno. Continuava deitado no barranco à beira do canal. No verão de 1976, já era evidente que tudo aquilo terminaria mal. A violência física, manifestação mais perfeita da individuação, reapareceria no Ocidente depois do desejo. Por que eu quero enfatizar isso aqui? A ascensão da violência física, né, que vem depois do desejo. Porque tem um personagem aqui muito interessante, que é um personagem secundário. Ele aparece muito raramente aqui no romance, mas ele é peça-chave para a gente entender a evolução disso daqui. Esse personagem, ele é filho de um desses caras que tem esses campos assim de liberação sexual, ou seja, ele também cresce nesse contexto, e o sonho dele é se tornar um rockstar, porque os rockstars eram toda a significação assim de poder e dinheiro e sexo ilimitado. Vocês sabem do que eu tô falando, certo? E ele não consegue muito não, entendeu? O pai dele morre, ele herda aí um dinheiro que dá para ele sobreviver ao longo da vida. Ele fica tentando se tornar roqueiro, mas a idade vai passando e a carreira dele não decola. Bom, quando a carreira dele não decola, ele é convidado a fazer parte de um álbum em homenagem ao Charles Manson. Então ele vende tudo e se muda para a Califórnia. E lá na Califórnia, ele é apresentado aos círculos satanistas que estão muito em moda naquela época, certo? Então é lá na Califórnia que surge a primeira igreja de Satã, ou a igreja do julgamento final e tudo, ali já na década de 60. E ele é apresentado a esses círculos um pouco superficiais, certo? Mas através desses círculos ele tem contato com os verdadeiros satanistas, e aí ele embarca de cabeça nesse tipo de coisa. Então ele conhece as pessoas que o apresentam a umas festas bizarras, né? Ele fala que é o contato com orgias rituais, sacrifícios de animais, isso aqui era a camada superficial. Mas aí ele acaba conhecendo um cara que organizava, por exemplo, abortus parties. Veja só. Não vou contar o que acontecia nisso aqui. Como eu disse, o livro é bem gráfico, as descrições são bem gráficas e tudo. E a partir daqui, ele entra assim numa espiral absurda. Mas o que ele percebe? Ele percebe que os satanistas mais avançados, que fazem todo tipo de atrocidade, de carnificina, de crueldade, de horror, certo? Principalmente envolvendo crianças, não acreditavam em Satã. Eram, como ele, materialistas absolutos
que desistiam rapidamente do cerimonial um pouco quiche dos pentáculos, das velas, dos longos vestidos pretos. Esse cenário tinha por objetivo, acima de tudo, ajudar os debutantes a vencerem as inibições morais. Em 1983, foi admitido pela primeira vez um assassinato coletivo. E aqui descreve aqui o assassinato coletivo. O que eu quero dizer é que, uma vez que a pessoa tenha se desprendido de qualquer valor moral, universal, ou de qualquer padrão de segmento de vida que não esteja vinculado a uma coisa maior, é só uma questão de oportunidade para que ela descambe nesse tipo de coisa aqui, que esse David aqui, que esse personagem descambou, certo? Porque o que te leva a ficar horrorizado com as atrocidades que acontecem nessas cerimônias satanistas, se não esses padrões universais de moralidade? É um questionamento aqui, é uma reflexão que eu quero trazer para esse vídeo. Nada assentado assim, ainda é uma coisa que a gente está desenvolvendo, as consequências dessa filosofia, mas é uma coisa para se pensar, né? Enfim, eu acho que deu para ter uma noção do que tem dentro desse livro. Muita coisa, eu sei. Eu acho que eu tenho convencido vocês a ler esse escritor francês. Às vezes as pessoas ficam com preconceito contra escritores contemporâneos, mas se dispõem desse preconceito para ler Houellebecq, que realmente vale a pena. Ele consegue organizar o pensamento assim, das consequências dessas filosofias que estão permeando a sociedade ocidental de uma forma fantástica. Provavelmente vocês o verão mais vezes aqui no canal, e no próximo vídeo, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre o Admirável Mundo Novo, vamos voltar um pouco para conversar sobre o Admirável Mundo Novo, também continuaremos a falar sobre partículas elementares. Então, semana que vem, o assunto continua sendo o mesmo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.